Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Pelo amor de Deus, episódio número 15. Eu sou o Ed The Drummer e hoje vamos falar sobre o cara que nasceu 2.300 anos atrás. Eu tô aqui com um convidado muito especial hoje, nos visitando pela primeira vez, o senhor Rafael, conhecido por nós como Botega. E aí, cara, beleza? E aí, galera, provavelmente Mateus ouvia a história do nascimento de Jesus por José e Lucas por Maria. Mas é isso aí, então, esse é o Botega aí, tá nos visitando. Vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre a história do nascimento do nosso Salvador, né? Ou do nosso Jesus Cristo, né? Nosso grande amigo. Tá beleza, Edson! Então, Botega, hoje nós vamos falar então sobre um assunto interessante, que é o nascimento do menino Jesus. Olha que bonitinho, né? Mas eu acredito que antes a gente começar a falar de como nasceu Cristo e como aconteceu toda essa concepção, né? Que é uma coisa sobrenatural. Eu acho que a gente tem que começar lá antes do início disso tudo, que foi o acontecimento do nascimento de João Batista. Isso. Eu acho que é interessante a gente comentar sobre isso, que é o que começa falando o Evangelho de Lucas. O que tu pode comentar para nós, então, sobre essa questão, desse acontecimento ali, que antecedeu a fecundação de Maria pelo Espírito Santo, veja só. Certo, João Batista, ele foi quem iniciou a ideia de que Cristo iria vir, né? Ele que começou a batizar as pessoas. Então é interessante a gente contar essa história que é contada em Lucas, né? João Batista, ele veio do casal Zacarias e Isabel. Zacarias não do Trapalhões. Não, do Trapalhões, não era o parente lá, o amigo do Didi Mocó. Mas eles eram descendentes de Arão, né? Então eles vinham dos povos de Israel. E também, lá em Lucas, ele fala que eles eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então eles eram um casal que andava na linha. É um casal que realmente foi escolhido a dedo por Deus. Uma coisa interessante é que Isabel era estéril, né? Era estéril, mas não é porque ela tinha 2 canais, mas porque ela não tinha como ter filhos, né? Tá bom. E também, além de ser estéril, ela era de idade avançada, ou também conhecida como uma velhinha, né? Ou temos ali a segunda Sara. A segunda Sara. E daí chega lá um anjo pra Zacarias, né? O Zacarias. Chega um anjo pra Zacarias e diz lá, cara, tu vai ter o herdeiro, meu. Daí Zacarias ficou meio assim, né? Zacarias é um sacerdote, né? Zacarias, naquele momento, ele tinha sido para ser sacerdote lá para oferecer incenso ao Senhor. Então, ele, como um velho senhorzinho, foi lá e entregar o incenso no santuário e apareceu o anjo Gabriel para ele, né? Gabriel, anjo, né? Gabriel. E daí aí aconteceu um fato interessante ali nesse meio, porque o anjo Gabriel veio lá e falou sobre isso daí, né? Uhum. Disse, olha, tu vai ter ali um filho e tal. Até porque Zacarias ficou com muito medo quando ele viu o anjo, né? E daí o Gabriel, ele comentou, porque o teu filho, vocês vão ter um filho e esse filho, ele vai ser, digamos, um exemplo. Ele não vai alegria ao povo, né? Vai dar alegria ao povo, né? E o mais interessante é o que ele ia fazer também depois da vida dele, né? Que no caso ele ia anunciar a vinda de Cristo, né? Isso aí, o interessante é que o Gabriel apareceu ali nesse momento inoportuno. É interessante que ele já deu o nome também, assim a gente vai ver também que ele também deu o nome de Jesus pra Maria. Mas vai ser João o nome do cara. Já disse, não quero saber, tu vai ganhar um filho e eu já vou dizer o nome pra ti, é João, e não vem com historinha aí de mimimi, né, vai ser João. E o interessante é que no final ali ele fala, pois fará muitos de Israel retornarem ao Senhor, né? E daí aí Zacarias meio que duvida, né? Como é que vai? Mas a minha mulher não dá, né? Não, já está em, tipo assim, aquela época pra, em vez de falar ela é velha, falava está em idade avançada. Idade avançada. Hoje a gente fala também que o pessoal tem muita
muito experiência, tempo. sabedoria. Muita estrada de chão já. Estrada de chão, né? E daí acontece uma coisa interessante, né? Que o anjo pega e diz, que tu duvidou, não vai mais falar, vai ficar mudo. Através da incredulidade de Zacarias, ele ficou mudo. Até o momento que João realmente nascesse. Até que se cumprisse a profecia Isso aí. de Gabriel. E daí, nesse momento ali, sai lá João Batista e as pessoas veem que realmente João teve uma experiência diferente ali dentro, né? Porque ele não conseguia mais falar. E daí acho que a gente já pode entrar, então, no assunto da Maria, né? Se a gente quiser já finalizar também o assunto já colocando pro nascimento de João Batista, né? Que, no caso, na hora que ele foi nascer, foi interessante porque o pessoal queria trocar o nome, porque o pai não falava nada, né? Aí, vamos botar o nome do pai, então, vamos botar o nome de Zacarias. Essa parte é interessante, né? Porque tinha que ser o nome de alguém da linhagem deles, né? Tinha que ser alguém que, pelo menos se não fosse o nome do pai, o nome do avô, de alguém, assim, superior da hierarquia. Eles estavam pensando já que a Isabel tava meio que armando ali e tal. Aproveitando que o marido não tava falando nada, vou dar um nome qualquer aí. E daí chega lá, eles dão papel lá, Zacarias anota lá, o nome será João. Thomas. E aí todo mundo ficou espantado e o nome se tornou João mesmo, e naquele momento ele voltou a falar. E é interessante também que, né, no momento que ele volta a falar, ele também fala sobre o que João iria fazer, né? Sobre que o Salvador ia vir e o João ia ter uma boa trajetória junto com Jesus aí. Isso aí, e também tem uma coisa interessante que antes de... Mas acho que a gente pode falar ali no meio de Maria. Uhum. Não, também agora, que Maria foi visitar, porque vamos, digamos, fazer um flash forward, assim. Vamos falar primeiro todo de Isabel e depois voltamos pra Maria. Mas o caso, Maria teve uma grande notícia e tal, e ela foi falar pra Isabel, que Isabel era irmã dela, não é isso? Não, era parente. É uma boa pergunta, essa eu não consegui achar no texto. Eu só sei que ela apareceu por lá e pelo que a conversa delas pareceu que elas nem se conheciam, né? Então tá bom, então, se tu diz. Mas ela viveu 3 meses lá com ela, né? Então ela viveu os últimos 3 meses antes de João nascer, ela tava lá com Maria, né? Nos últimos meses. Isso conta na história de Maria, né? Não conta na história de Isabel. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou, né? Mas antes disso, ela fala... Não dizer, que nem Lucas 1:36 diz que Isabel era parenta dela. Agora eu teria que ver, eu não sou teólogo, né? Mas eu não sei se esse parenta realmente é questão de grau de parentesco ou se tinha alguma coisa, talvez era comadre, ou sei lá, era só um modo de falar, né? Eles eram irmãos por parte de Deus. Porque a Isabel ali, eles eram da linhagem de Arão, né? E Maria... talvez por isso, né? Eles não eram, talvez, primo, tio, as duas não eram irmãs, mas elas eram parentes pela questão da linhagem. Eles eram... descendentes e tal. Os tataravós deles foram irmãos, né? Sim, eram primo de 20º grau. É, uma coisa assim. Bom, mas continuando, então vamos entrar no assunto de Maria daí. Então Maria e José eram um casal de noivos, né? Naquela época estavam prometidos, né? Estavam prometidos, né? Escolhi esperar, com certeza. E daí eles eram um casalzinho e tal, só que de repente, num dia do nada, chega o mesmo anjo que apareceu pra Zacarias, chega pra Maria. E daí a casa caiu, né? Porque ele chega lá e fala, Maria, tu vai ter um filho do Espírito Santo. Antes mesmo de casar. Isso aconteceu 6 meses depois da gravidez de Isabel. Então ali dá pra ver que entre João era um cara mais velho que Jesus. Ele era 6 meses pelo menos mais velho do que Jesus. Isso aí. Então daí 6 meses depois chega o anjo, visita Maria e diz assim, Maria, tu vai ter um filho, teu filho vai ser o filho do Senhor. E ele vai ser, no caso, Salvador e tal, essas coisas assim, né? Isso conta em Lucas, né? Aí entra naquela questão que eu falei no começo ali, de que Mateus ouvia a história de José e Lucas é de Maria, né? Porque se tu vai lá ler em Mateus... Ele só fala, Maria ficou grávida do Espírito Santo. Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Pelo visto, ele não estava muito ali perto, não quis saber muito da história, de repente se achou grávida.
E então a única coisa que ele fala então é que Maria era virgem e ela estava prometida a José. E ficou grávida pelo Espírito Santo, né? Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Não fala de anjo, mas em Lucas, uma história mais detalhada, ele fala, inclusive, que o anjo era Gabriel, que era enviado por Deus a Nazaré, lá, a mulher chamada Maria, que era virgem, prometida em casamento a José. Uma mulher fiel também, né? E descendente de Davi. Não era qualquer pessoa. Não era qualquer pessoa. Era uma pessoa que foi escolhida a dedo por Deus. Foi ali linhagem através da linhagem de Davi ali chegar a Maria. Sim, Maria trabalhava com tecelagem. Desconheço. Linhagem, tecelagem. Essa foi boa. Tá, mas então chega lá o anjo, fala essas coisas, e o anjo também fala sobre Isabel. Fala sobre Isabel. Olha, tua parenta lá, Isabel, aparenta, né? Parenta. A Isabel, ela também vai ter um filho. Tua parenta aparenta ter um filho. Ela vai ter um filho na velhice, né? E ainda diz assim, ó, aquele que diziam que era estéril já tá no 6º mês de gestação. Então isso, eu acho que o anjo falou isso para que Maria ficasse tranquila, né? E confiasse, né? Confiasse que era isso mesmo que ia acontecer. E daí Maria diz assim, olha, eu sou serva do Senhor, então vamos lá, né? Que aconteça conforme a tua palavra. Isso aí, então vamos lá. Só que daí acontece que Maria era prometida para José. E Maria tem um filho de uma pessoa que não era José. Imagina como que naquela época isso era visto, né? Uma mulher solteira, prometida a casamento, vai ter filho. O que vão pensar? Será que eles se encontraram antes de realmente esse matrimônio acontecer e José resolveu ser muito apressado? E ele vê aquela situação e diz, e agora, né? Se eu continuar prometido em casamento, provavelmente vão apedrejar os dois, né? Vão apedrejar os dois. Então o que ele escolheu? Ele escolheu, digamos assim, meio por baixo dos panos ali, cancelar o casamento. Por quê? Porque daí se ele tivesse cancelado o casamento e ela aparecesse grávida, não seria a mesma coisa, digamos assim, né? Com certeza. E só que daí nessa questão que José não tava, né, acreditando muito, apareceu num sonho, né? Ou não? Sim. Apareceu num sonho o anjo Gabriel pra ele, né? Isso mesmo, apareceu num sonho, também o anjo, e falou que ele não deveria temer receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então, realmente foi o Espírito Santo que engravidou a Maria e que ele deveria continuar com o casamento sem ter medo aí de alguma retaliação aí pela justiça. Claro, né? então ele, no caso, assim, assume a criança. Assume que o filho não é teu, mas tu vai ser pai. Mas ia ser o pai, né, de criação. Pai de criação. E ainda diz lá, olha, não quero saber, não vai ser Jesus, tá escolhido já. Esse anjo aí, ele era o cara que dava o nome em todo mundo, né? Queria que fosse João. Mas assim que fosse como Jesus. diz o Evangelho de João, que não fala sobre o nascimento de Cristo, mas ele diz que lá no princípio Jesus já existia, né? Então Jesus já estava, digamos assim, escolhido para nascer. Então já estava decidido o nome antes dele nascer. Jesus decidiu o nome dele, que iam chamar ele na Terra. Antes de Davi nascer, já estava decidido que ele ia ter o nome de Jesus, né? Que ele era o Filho de Deus, né? Então, José ficou de boa, né? E não teve relações com Maria, isso é importante comentar. Que apesar de Jesus ter irmãos, se a gente for analisar, os irmãos de Jesus não eram realmente irmãos de Jesus. Eles eram meio-irmãos de Jesus. Eles eram meio-irmãos porque eles eram irmãos por parte de mãe. E não por parte de pai. O pai não era o mesmo, né? O pai não era o mesmo. Eu tenho irmã por parte de mãe também. Tenho minha irmã, olha ali. Eu e Jesus temos uma coisa parecida. Tu sabe o que Jesus sentia naquele momento. Eu sei o que Jesus passou na sua vida. Que interessante. E eu também sou mais velho, veja só. Assim como Jesus é o mais velho. Como... É isso aí. A Maria era virgem, né? Tu é o primogênito assim como Jesus e tu também tem meio-irmãos assim como Jesus. Sim, só que eu tenho pai de pai também, né? Ali acho que José não fez isso. Então tu é mais próximo de Jesus do que eu mesmo. Não sei, talvez, quem sabe. Talvez. Hoje aqui, amanhã não se sabe, viu? Amanhã agora não. antes que o mundo acabe, né? Antes que Jesus volte. Antes que Jesus volte. Mas então, beleza. Então ali a gente já viu duas partes do nascimento de Cristo que antecedem o nascimento de Cristo. Mas espere um momento, ainda tem uma parte interessante desse momento, que fala lá em Lucas que o poder de Deus cobrirá Maria e através do Espírito Santo com a sua sombra.
O interessante, eu dei uma pesquisada sobre essa sombra, fala sobre uma ideia familiar, que no Antigo Testamento era usada aquela nuvem que seguia o povo de Israel, simbolizando que seria a presença imediata e o poder de Deus ali sobre Maria. Então, por isso, essa ideia de cobriu com a sua sombra. É uma referência que estudiosos contam, não é uma referência direta a alguma parte do texto, mas é uma coisa bem interessante a gente relembrar, assim como Deus veio encaminhando o povo dele e ele continua, através do autor, fazer essa relação entre o Antigo e Novo Testamento. Eu fico imaginando assim, como é que foi essa questão da concepção do Espírito Santo em Maria e tal? Foi tipo uma inseminação artificial? Como é que foi? Queria estar lá no momento, lá, de repente ficou tudo escuro e ela... Estou grávida. Chutou. Sim, Deus foi lá e clicou no botãozinho, criar e beber. Né? Engravidar. Que nem no The Sims, né? Não, The Sims aí, né, é diferente. É diferente. The Sims é diferente. The Sims não é Espírito Santo, não. Não é Espírito Santo, é verdade. Não. The Sims é que nem aconteceu com Zacarias e Isabel. Foi no modo normal. Modo normal, tu diz lá, vamos ter filho. E aí clica na cama. Não lembro como é que fazia. Ficava na cama, daí ficava tudo borrado, assim. Verdade. Eu fico imaginando assim, como é que aconteceu, né? Porque imagina, tu tem que ser gerado alguma coisa ali, né? Tá, veio pela parte do Espírito Santo, tudo bem. Mas não é como será. É algo sobrenatural, a gente... É impossível de explicar, né? Isso provém da sabedoria de Deus e provém de Deuteronômio 29. 29. Veja que a sombra do Espírito Santo cobriu Maria, né? Então as coisas encobertas por Deus pertencem a Deus. Boa referência, melhor quase do que essa referência da sombra aí, né? Mas, realmente, se tivesse alguém lá junto na sala com Maria, não ia ver nada, porque a sombra cobriu ela, ficou tudo escuro. O que aconteceu ali dentro é entre Deus e Maria, né? Então a gente pode ver que Deus não é um homem sem sombra, né? Muito bem. Então a gente acabou de ver como é que antecedeu a vinda de Cristo, né? Então teve toda essa questão dos anjos visitando José, visitando Maria, a vinda também de... A vinda não, mas concepção de José... Isabel e Zacarias, José e Maria... João, quer dizer, desculpa. De João? Não, isso. José. José é o pai de Jesus. É tudo parecido, tudo né? Tudo nome parecido. Sim, é engraçado que o que tem de José aqui no mundo, o que tem de Maria no mundo, o que tem de João no mundo, agora Zacarias e Isabel, ninguém tem, né? Zacarias ninguém quer saber, né? Ninguém quer saber, né? Isabel até mais ou menos. Isabel, mas a Maria é muito mais, né? Maria é disparado. Maria, José... José Maria. E Marta também não tem muito, assim. Marta não. Eles gostam de nome com mais impacto, assim, mais que tenha alguma coisa na Bíblia. Agora Jesus tu não vê tanto. Acho que o pessoal respeita, tá. O pessoal respeita o nome. Não, eu não gostaria, eu acho. Eu não gostaria de ter um filho chamado mas e por Jesus. que tem umas pessoas que têm o nome de Emanuel? Emanuel. Emanuel é que tá lá em Isaías dizendo que ia ser o nome da pessoa que ia vir. Mas já vamos entrar nesse assunto aí. Então, a gente viu ali essa questão do que veio tudo antes, né? E tem tudo a sua importância, né? Todo o seu significado, tudo também. Porque João Batista tinha que vir, né? João Batista é o que batiza, né? Ele seria quem ia batizar Cristo, né? Então não poderia ser qualquer pessoa. Não podia ser qualquer um. A gente pode ver ali no Evangelho de Lucas que João ele foi todo preparado para isso, né? Ele era uma pessoa que ela não ia ser levado a bebida, nunca ia tomar bebida, né? Isso. Ia ter toda a sua, né? Entendeu? Mas então a gente chega lá no momento do nascimento de Cristo. Então, o nascimento de Cristo, e naquele momento lá tava habitando lá, tava reinando Herodes, né? Herodes, o rei Herodes, que estava habitando lá, e aconteceu o tal era o censo, né? Mas tu acha que esse rei Herodes, assim, pelo que tu leu ali, tu acha que ele era um rei mau? Tu acha que é um rei legalzinho? É que teve dois reis Herodes, né? Teve o Herodes pai e Herodes filho, né? Herodes filho. Lá não me recordo, mas nessa época acho que era o pai ainda. Herodes, eu acho que Herodes ele era
é difícil dizer por causa do que ele fez depois, né? Que ele fez depois. Eu acho que ele não era tão mal assim, realmente. Ele era um cara assim, ele queria cuidar do seu território. Não queria nada que fugisse do controle. Ele queria tomar conta do negócio. Ele queria, eu sou o rei e quem tem que ser o rei sou eu. Não vem com historinha aí de Rei de Judeu aí. Que Jesus vai vir aí e eu não vou estar sabendo, não vou conseguir nem ver, o pessoal vai me enganar. Que história é essa, né? Se vem me enganar aí, eu vou matar todo mundo. Mas então, José pegou Maria, grávida, e disse, vamos pra Belém. Vamos lá que a gente tem que fazer esse tal de censo aí. Por causa que José era dessa região ali, né? Isso, ele era descendente de Davi, então ele tinha que voltar à cidade de Davi, que era Belém. Então assim, José, ele estava em Nazaré, na Galileia. Aí eles tinham que ir pra Belém. No caso ali, o versículo fica até um pouquinho estranho, porque ele diz assim, assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém. Acho que a Judéia é a região da Judéia, Belém é a cidade. Belém é a cidade. É assim como se fosse, por exemplo, vou sair do país Brasil, da cidade tal, e eu vou para o país Rio Grande do Sul, para a cidade tal, né? Mais ou menos isso, ele fez uma... Ou, sim, claro, se tu está no Brasil, né? Vou sair, sei lá, de Fortaleza, estado tal, vou para Belém do Pará. Belém do Pará, que não é da Judéia, né? Não, é da Judéia, é do Pará. São Beléns diferentes, né? Não é onde Jesus nasceu, Belém do Pará. Tem muita gente que acha, tem muita gente que acha, né? Que vai visitar Belém achando que vai achar a Via Sacra lá, alguma coisa assim. Sim, o pessoal vai visitar Belém pra ver o sino que tocou quando Jesus nasceu, né? Opa, o sino de Belém. Daqui a pouco tu vai fazer a referência a Simone também. Particido, não é essa aí? Não, essa aí eu conheço. Então, beleza. Então José tava indo, só que quando tava chegando lá tal, chegou o momento que Maria dá o filho, quer dizer, ia dar à luz ao filho. O interessante frisar também que esse censo não foi uma coisa que aconteceu só naquele momento, né? O censo... não, acontecia, né? O censo acontecia ali dos romanos, acontecia... Eu vi em vários lugares... Era recenseamento o nome, né? Isso. E ele acontecia de vários e vários anos seguidos, então não foi a única vez, ou aconteceu isso só porque Jesus estava por ali. Mas isso acontecia, tem referências de dependendo do lugar, era mais frequente, e lugares mais distantes era mais demorado. Eles faziam esse recenseamento para saber as posses que as pessoas tinham, para também poder cobrar os impostos delas, né? Porque senão eles tinham que ter um cara que ficar andando pelo mundo inteiro aí para ficar cobrando das pessoas, né? Então eles chamavam as pessoas para suas cidades natais, lá eles tinham que dizer que bens eles tinham e pagar os impostos para ele. Mas imagina todo mundo que era descendente de Davi tinha que ir para Belém. Imagina, tava lotada a cidade. Tava assim, festança, né? Um monte de gente na cidade. E todo mundo tal, que não era daí, era visitante, estrangeiro tal. Tinha que ficar em algum hotelzinho, alguma pousada. Isso aí. Ou também uma hospedaria, né? Hospedaria, né? Que estavam todas cheias naquele momento que José e Maria chegaram lá. E aí José e Maria chegaram lá, Maria pronto pra parir. E aí agora? Não tem lugar pra gente ficar, vamos fazer o quê? Vamos ter que pegar um lugarzinho aconchegante aí. Não diz onde que era, mas... Não tinha hospital, né? Não tinha hospital naquela época. Lá devia ter as parteiras, né? E também não devia ter... Eu imagino que deve ter sido um parto isso daí, né? Mas então, José arrumou lá um espacinho lá e tal. As histórias contam que eles acharam como é que é não é um curral, né? Como é que é o nome desse negócio? Estrebaria. Uma estrebaria, né? Estrebaria onde fica os animaizinhos ali da fazenda. Os animaizinhos subiam de dois em dois. Hoje é um podcast musical. Hoje várias referências. Aí chega lá e José, né, com toda a sua sapiência de carpinteiro, fez uma manjedoura, né? Fez uma manjedoura? Não? Sim, porque eles colocaram... Teve que abrigar numa manjedoura. Mas o que é uma manjedoura? Manjedoura é o local onde vacas e cavalos e outros animais rupestres comem, se alimentam. É o coxo. Então, ele não fez a manjedoura. Eu quis dizer que ele preparou. Assim, colocou ali e tal, uma coisinha ali, assim e tal, né? Colocou aquele travesseiro de bebê. Claro. Aquele colchãozinho pequenininho. Botou uma cedinha ali, né? Aquelas fraldas, não descartáveis, aquelas fraldas de pano, né? Já colocou ali. Deixou uma madeira ali de lado. Uma madeira ali e tal. E aí, nasceu a criança, né? Imagina se fosse... Hoje em dia, a Maria ia estar lá com aquele bolsão enorme, né? Que tem
aquelas bolsas de grávida, cheio de coisa dentro, é mamadeira, é fralda, é um monte de coisa. E o José vindo com o seu carro ali, tentando olhar nas esquinas. O seu carro é um burro, né? No caso era o burro ali, né? E vindo ali, onde que a gente vai parar? Cadê o hotel ali? Não tem nenhum hotel. Aquela coisa assim, né? Cruzando farol vermelho. Olhando pros lados, se perdendo, o GPS recalculando e nada, rota. E batia porta em porta. Não, tá tudo cheio. Aí chega assim pra Maria, não vai ter o que fazer. Vai ter que ser aqui. Vamos ali no curralzinho. Vou preparar aqui, ó, manjedoura aqui que dá pra botar pra ficar mais altinha a criança. Não vai botar a criança recém-nascida direto no sol, no chão, né? Daí chega assim, Maria vira pra José. Maria com todo aquele seu sentimento de mãe, com toda aquela... como é que a gente pode dizer? Com todos os seus hormônios, a flor da pele de ser... Vai de qualquer jeito agora, né? Então vamos ali na estrebaria mesmo, ali, deu a luz, tal, José pegou a criança. A gente não tem certeza que é uma estrebaria mesmo, mas se tem uma manjedoura, provavelmente foi ali junto com os animais, né? Não, mas aqui pra ilustração também não tinha farol e semáforo naquela época. Só pra deixar certo as coisas, mas... E aí nasceu ali, botou na manjedoura. Isso conta em Lucas, né? Que em Mateus ele pula essa história, né? Ele vai depois que José vê o anjo pra depois que ele nasceu já, né? Daí Mateus já pula pros magos, mas só que Lucas comenta que antes de vir os magos, chegou um anjo, né? Como é que é? Anjos, né? Chegaram para alguns pastores ali perto, né? Sim, tinha alguns pastores cuidando dos animais durante a noite, ali aquela noite que Jesus nasceu, e o anjo apareceu ali para alguns pastores. Eu fico pensando, os pastores estavam, dispersos assim pelo campo, ou eles estavam todos reunidos ali? Não diz quantos também, né? Não disse quantos. Pastores pode ser 2, né? Pode ser 2, tinha 2 carinhas lá, mas eu acho que era mais. Só que não era pastor, assim, esses caras que ficam nas igrejas, né? Não, os caras que ficam... Os caras estavam cuidando das ovelhas mesmo. Os caras que estavam pastoreando os animais. Imagina só, os pastores de noite cuidando das ovelhas, cara. Olha só, que profissão, hein? Eles tinham que dar a vida pelas ovelhas, né? Só tinha isso pra fazer mesmo, né? Não tinha TV naquela época, não tinha como voltar pra casa. Não tinha podcast pra ouvir, né? Não tinha mesmo. Se bem que eles podiam ouvir podcast e cuidar das ovelhas também. Mas, com certeza, lá naquela época acho que deveria ter um iPod, né? Sim, claro, se tivesse, né? Mas então, chega lá o anjo e chega lá os anjos pros pastores e os pastores ficaram aterrorizados, né? Sim. Aquela coisa. Imagina a alegria do anjo de falar isso pra ele, porque depois que o anjo apareceu e foi falar pra ele, ele tava ali tipo, eu quero falar. Aí quando ele falou, a glória de Deus apareceu sobre os pastores ali, e depois apareceu um monte de anjo cantando, né? Imagina a alegria no céu, né? E aí falou assim, olha, nasceu o Cristo, né? Vamos lá ver ele, porque ele vai estar envolto em panos numa manjedoura. Vamos lá. E daí, dizendo que vai ser um sinal, né? Isso aí. E aí os pastores foram lá, né? Foram até Belém pra conhecer e encontraram Maria e José. E o interessante é que os pastores estavam ali perto, porque eles foram correndo lá, né? Então... Foram correndo até Belém, né? São Silvestre, né? São Silvestre, foram lá dar uma corridinha. Não acredito, o anjo... Primeiro, né? O anjo aparece, né? Os pastores provavelmente nunca deviam ter visto um anjo. Aí os anjos aparecem, diz que nasceu Cristo, que provavelmente eles deveriam ser judeus, então eles deveriam saber que Cristo iria vir mesmo. E disseram, tá aqui perto. Imagina o que os caras não fizeram. Vamos sair correndo lá, né? Deixa os animais aí pastando e vamos lá ver Jesus. Mas ficaram de boa, eu acho. Daí eles foram lá, chegaram, viram, ficaram maravilhados e saíram espalhando pra todo mundo, né? Contaram pra cidade inteira lá o que eles tinham visto. Dos anjos e de Jesus, né? E naquilo, no mesmo tempo, surgiu uma estrela, né? Do Senhor. Aí que temos uma dúvida aí. Aí que tá, né? A Bíblia comenta diversas coisas ali nessa passagem. Que é a questão dos magos, né? Isso. Que algumas coisas dizem assim, eles eram magos porque eles conheciam astrologia e tal. Aí, em algumas referências, diz que eles eram reis também, né? Reis magos. O que diz a Bíblia é que eles vieram do Oriente e que eram magos. E foi assim como relâmpago. Não, isso aí é outra referência. Não é mesmo? Nesse momento, então, a gente vai ter que repensar como é que é mesmo a palavra? O presépio. O presépio, e agora? Porque não diz que eram 3, né? Não, outra questão que eu vou levantar agora.
Porque Lucas conta o momento do nascimento de Jesus, que foi o que aconteceu ali naquele exato momento. Os pastores vieram correndo, então foi realmente no momento, na noite que Jesus nasceu. Então quem visitou primeiramente o Jesus... Quem foi? Foram os pastores, né? Foram os caras que estavam cuidando dos animais. Certo. Quando a gente vê os magos lá em Mateus, mais pra frente a gente vai ver que quando os magos aparecem ali na história de Mateus, eles vêm através de uma estrela, né, que eles viram no céu, e chegam até Jerusalém, né? Só que daí eles não chegam até Jesus. Ainda não estão até Jesus. Acredito que como eles vieram do Oriente, eles não tinham um GPS, um mapa, dizer, não, Belém é aqui, vamos seguir essa estrela, tá apontando pra Belém, não. Eles viram a estrela, vamos seguir ela, pararam em Jerusalém e foram lá falar com o rei Herodes, né? Dizer, olha... Estão procurando o nascido rei dos judeus aí. Eu vi essa estrela aqui e tô querendo procurar ele. Tu sabe onde que tá? E eles não sabiam. Eu acredito que os magos não sabiam onde que Jesus ia nascer. Mas os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, eles falaram para Herodes, olha... Conforme a profecia de Miqueias 5:2, dizia que o Cristo ia nascer de Belém. Olha... Né? Então fala ali pros teus amigos ali que tá em Belém. Se Cristo nasceu, realmente que é o que os magos estão falando, ele tá lá em Belém. E aí Herodes foi lá e disse, chamou de lado, né? Que ele fala ali, falou em secreto ali com os magos, disse, eu quero essa informação, hein? Vão lá, procura se tá lá em Belém mesmo, e depois volta aqui e me conta que eu quero conhecer esse cara aí, né? Quero saber quem é esse cara. Quero saber quem que é Jesus. E aí os magos foram. O interessante dessa história é que ele não conta em que momento os magos vieram, não conta se foi realmente no mesmo dia que Jesus nasceu ou se alguma coisa do gênero, até porque se os caras vieram do Oriente, demorou lá até onde era ali pro Jerusalém, ali onde que Jesus tinha nascido, eles provavelmente demoraram muito tempo nessa caminhada aí, né? Então o que acontece? Depois que os magos não voltam, porque em sonho... o anjo aparece pros magos dizendo que não era pra eles voltarem. Nós vamos falar depois o porquê, né? Depois vamos conversar mais sobre isso. Eles resolvem ir por outro caminho e não voltar lá contar a história pra Herodes. E aí, Herodes fica bravo, né? Fica bravo porque ele descobre... Já pulando um pouco da história, só pra gente... então vamos falar de Herodes resumir. já também. Então Herodes, ele viu ali essa questão, e eu tenho certeza, assim, que por que Herodes falou assim, vão lá e me contem? Porque Herodes ficou bem, digamos assim, perturbado com o que estava acontecendo. Ele disse, como assim o rei dos judeus? Não só ele, como o povo também fala. Não, como assim o rei dos judeus? Que história é essa? Eu não tô sabendo de nada. Que história é essa que vai nascer o rei dos judeus? Como assim? O rei sou eu? Vem os caras do Oriente ali, nem do lugar são, e vem contar essa história. E daí ele comentou, ele disse, olha, me conta, só que o que ele queria mesmo era saber que esse bebê que tinha nascido, e alguma coisa ele ia fazer com esse bebê. Alguma coisa ele queria... Primeiramente, eu acho, não tá ali no escrito, mas eu acho que ele queria conhecer, pelo menos, né? Imagina o rei que tivesse do lado de Cristo. Imagina... acho que também ele queria, talvez, conhecer e fazer aquele negócio, né? Nepotismo e tal. Fica aqui do meu lado, que tu vai estar no meu partido, entendeu? Vou te adotar aí como meu filho, tu vamos ser fortes. Acho que ele tinha interesse ali no meio. Mas aí, então, daí ali que os magos chegam lá pra Jesus, eles levam presentes, né? Levam 3 presentes, né? Não diz quantos magos eram. Mas eram 3 presentes. Eram 3 presentes, pode ser que eram vários, ou pode ser que eram 2, né? Pode ser que tinha, a cada 2 magos levou um presente. Eles levam mirra, incenso e ouro. Cada um tinha um significado, né? Quais são os significados? O significado, por exemplo, o ouro, se eu não me engano, era por causa da realeza de Cristo, né? Que então tinha um significado, agora eu não tô lembrando direito, eu fiz um estudo ano passado, no Natal, sobre isso, não sei se tu lembra. Lembro, inclusive eu te fiz referências a esse estudo essa semana aí que tava bombando esse estudo no site lá da... E nesse aí eu comentei os significados, aí a mirra, aí tinha esse negócio aí, que era, acho que por causa da... alguma coisa referente a móvel, alguma coisa assim. E o incenso, ele dava odor, ele tinha outro significado. Então, vou ficar devendo. As 3 referências ficou devendo. Mas o ouro é certo. O ouro é certo. Realeza, entendeu? Porque Cristo é rei. Mas aí o pessoal pode colocar aí nos comentários, aí ajuda a gente aí. Ajuda. Não é que eu não tô lembrando agora, eu vim despreparado. Foi mal, pessoal. Porque é só eu pegar lá e eu já ia saber, mas agora eu tô com preguiça de pegar também.
Mas então eles dão um presentinho ali, aparece de vir em sonho um mandamento lá dizendo pra eles, caras, não voltem pra Herodes, vão embora, sigam outro caminho. E daí acontece aquilo que tu tava comentando sobre Herodes aí, né? Que Herodes aí viu que ninguém voltou pra ele e ficou furioso. Teve um dia ali... Vou passar geral, ele disse. Certo momento ali, ele deu aquele estalo assim, tipo... Bah, os magos não voltaram aqui me avisar de Jesus, e agora, né? Aí deve ter subido a ira nele e ele resolveu querer matar. Ali que vem a referência... Aí Herodes falou assim, e agora, José? E agora, José? Não, isso quem falou agora, José, foi o anjo depois que foi avisar José. E agora, José? E agora, José, o que tu vai fazer com isso aí? Me diz aí. Assume. E aí... Então ele resolveu matar, olha a referência, os meninos que foram nascidos e que tinham todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém. Então por isso que eu acho que os magos não visitaram ele. E nas proximidades, né? E nas proximidades. Que os magos não visitaram Jesus logo que ele nasceu, porque ele fala de 2 anos para baixo. Então Jesus deveria ter pelo menos entre... 0 e 2 anos. Até né? porque esse versículo que tu pegou ali, de Mateus 2,16, ele diz assim, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então, é bem isso aí que tu falou, é bem interessante isso aí que tu comentou, porque realmente, os magos devem ter chegado depois, ele disse, o guri deve ter 1 ano, tal, por aí. Então isso significa, olha ali que tu falou, repensar o presépio, né? Se bem que a gente não faz presépio, né? Mas é bem isso aí, cara. Provavelmente quando os magos chegaram lá, eles não estavam na estrebaria. Já não estavam mais, porque inclusive... Eles deviam estar morando em algum lugar, ou fazendo alguma coisa. Estavam talvez em Belém ainda, ou nas proximidades. Estavam ali na Judéia, mas não estavam mais naquele presépio, né? Inclusive tem uma referência aí que eu teria que olhar qual que é o versículo certo, mas nesse trecho aí que ele fala alguma coisa sobre entrar na casa. Então, se eles estavam num lugar onde que tinha uma manjedoura, então não era uma casa, né? E depois ele fala claro. que... Tá um pouquinho antes disso daí que tu comentou, que os magos chegam lá e ele diz assim, o versículo 10, Mateus 2. Quando tornaram a ver a estrela, que eles voltaram a ver a estrela, né? Depois que saíram lá de Herodes. Encheram-se de júbilo, né? Por causa que a estrela parou em cima do lugar onde Jesus estava. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. E aí, a coisa muito interessante, eles prostraram e adoraram. A primeira coisa que eles fizeram quando viram o menino Jesus, eles adoraram. Mas é aí que tá a coisa que tu falou ali, entraram na casa. Entraram na casa, então eles provavelmente conseguiram algum lugar pra viver ali por esse período. Acredito que José deveria ter algum tipo de senso de dizer assim, ó, eu não vou pegar a mulher que é recém-pariu e vou ficar andando por aí pelo deserto, achar um outro lugar pra morar, Exatamente. né? Ele deve ter ficado ali, vamos ficar aqui 1 ano, alguma coisa aqui em Belém, porque eles... Sei lá, vai que eles tinham algum parente lá também pra ficar junto. Como eles eram da linhagem de Davi, acredito que essa parentada aí deveria ser tranquilo, assim, sou descendente de Davi também. Ou talvez até o José, como ele é carpinteiro, podia fazer alguns serviços ali, conseguir algum lugar, né? Ou construir uma casa de madeira. Mas será que lá a casa o chão lá era tudo areia ou era pedra? Porque não construa essa casa na areia, né? Não, com certeza, ela vai cair. Mas então ali a gente tem essa referência de que os magos entraram na casa, então tecnicamente ele não estaria mais numa estrebaria. E o Herodes, quando mandou matar, não mandou matar todas as crianças recém-nascidas. Mandou matar crianças com 2 anos para baixo. Então Jesus deveria ter mais ou menos essa idade, 1 ano, alguma coisa, né? Já deveria ter passado 1 ano. Então, o presépio, realmente, quem deveria estar lá levando os presentes, beleza, são os magos. Mas eles não estavam naquele momento. Então quem deveria estar lá, os pastores. Deveria ter 2 presépios, né? O primeiro com os pastores e o segundo numa casinha. Aí Jesus já um pouquinho melhor e aí os magos, né? Jesus andando no andador já, né? Engatinhando lá com a chupeta, sei lá. Só que ele tava no colo dela, então não podia estar. Devia estar... Naquela, quando eles entraram na casa, né? Tipo, Reis Magos, a casa caiu. A casa caiu, tamo aqui. Tamo aqui. Ele tava no colo de Maria. Você lembra que as crianças antigamente eram enroladas em pano lá, parecia uma mumiazinha, né? Eu acho que ele devia estar Jesus devia estar desse jeito aí, tipo uma Fica quieto, Fica aí, nem mexer a cabeça, só mexer os olhos, né? Pô.
Quem que tá aí? Quem que tá aí? Me vira aí que eu não tô vendo quem que entrou na casa. Quero ver. Me vira aí, mãe. Daí chegou os magos, dão uns presentinhos. Mas então é isso, daí acontece que chegou lá pra Maria, né? Um anjo do Senhor aparece pra José, não pra Maria. Isso, e os magos não tinham percebido que... Desculpa, pera aí, vamos de novo. Isso, um anjo do Senhor aparece em sonho e diz assim, ó, vai embora, cara, vai embora daqui porque estão querendo matar o guri. Isso pra José, depois que os magos já tinham ido embora, tudo... Isso. Logo que eles saíram, o anjo apareceu ali pra José e disse, ó, é melhor tu sair daí porque o teu rei aí tá querendo te matar, vai matar todas as crianças aí, pica a mula. E daí foram pro Egito. Foram pro Egito, que não fazia parte ali daquele reino romano, né, onde que Herodes governava. E eles ficaram lá no Egito até que a morte de Herodes aconteceu, né. Isso também é uma profecia que tinha ali, que ele conta que do Egito chamei o meu filho. Isso, e daí chega o anjo do Senhor de novo, em sonho, pra José. Isso, aí passa todo esse período. Eu né? acho que tem uma ideia ali, porque José, o rei do Egito lá, ele também era bom em interpretar sonho, né? E agora José, o pai de Jesus, sonhava. Sonhava um monte. Veja só. Só em sonho aparecia José. José era um sonhador, né? Imagina, ele tinha que esperar dormir para contar as mensagens, né? Daí ele chegou lá, o anjo disse assim, ó, pega e vai embora e vai pra Israel, porque aqueles que queriam matar o guri morreram. Morreu, e aí então Herodes não iria mais querer matar porque ele nem estava mais vivo, né? E aí então ele poderia voltar lá para Belém ou para alguma cidade que ele quisesse, mas ele ficou com medo por causa que o filho de Herodes governava, né, ali pela localidade, e ele resolveu voltar para Nazaré. Na verdade, aí se cumpriu a profecia também, né? Que ele ia se chamar Nazareno. Nazareno. Isso, Jesus de Nazaré, né? Nazareno. Jesus Nazareno. Nazareno sobrenome, né? A cidade. Jesus Cristo. Cristo sobrenome, né? Todo mundo acha que Cristo era sobrenome. Só que não, né? Então daí, tu vê que assim... porque muitas pessoas não acreditam que Jesus era o Messias, né? Sim. E a profecia atrás de profecia vai se cumprindo desde antes do nascimento de Cristo. E não foi aquele negócio assim, tipo, tem aquela profecia de que eu tenho que ir pro Egito, então eu vou lá pro Egito, porque... Na verdade, assim, José, ele não foi por causa da profecia, ele chegou assim, porque o Senhor falou pra ele, aí ele pegou assim, bom, vamos pra Israel. Mas aí tava um descendente de Herodes reinando, ficou com medo, vamos pra Galileia, foi pra cidade de Nazaré. E aí se cumpriu a profecia. E então, uma coisa atrás da outra foi se cumprindo, né? É interessante tu ver no alto isso, de tudo acontecendo, que então Jesus nasceu em Belém, que era uma das profecias, que o Cristo ia nascer em Belém. Então houve o recerceamento para que José e Maria fossem para lá. Aí depois diz outra profecia que chamou o filho, Deus chamou seu filho para o Egito. Então ele teve que ir pro Egito. Aí Herodes teve que ficar brabo ali com José e Maria, porque teve que matar um monte de gente. Teve que matar um monte de gente, e aí então pra José ir lá pro Egito pra cumprir a outra. E aí, depois que morreu, aí ficou mais tranquilo, José pôde voltar pra Israel, né, porque o anjo pediu pra que ele voltasse lá pra Israel, e aí pra cumprir a próxima profecia, né. E aí ele não foi pra Israel, foi pra Nazaré. Que fazia... Acho que Israel é como se fosse Rio Grande do Sul, aí Galileia era como se fosse... Região da Serra. Região da Serra, e Judeia fosse a cidade. Não, Nazaré. Nazaré. Isso. Acho que essa, sei lá, eu sou meio mal de geografia. Talvez quem tá escutando aí pode comentar nos comentários se a gente tá falando besteira aí. As caneladas. Falando heresias, né? Heresias. Mas é isso aí. Mas então, Jesus, além de todas essas profecias que foi cumprindo, e depois ele cumpre mais profecias ainda, né? Isso. Jesus, ele também, desde que nasceu, ele começou a cumprir a lei. Então era dito que toda criança judia, ele fica judiando das crianças. Judia! Então, toda criança descendente de... Que era judeu. Toda descendente é difícil falar, judia. Toda criança judia, que era descendente de algum judeu ou que era da religião judaica. Isso, tá bom.
tinha que ser circuncidada, né? Circuncidado. E daí, aos 8 dias de Todo nascimento... homem, né? Não toda criança. todo homem, Porque a mulher não tinha como circuncidar, né? todo menino nascido no judaísmo Lar judeu. tinha que ser circuncidado. Isso era lei desde o Pentateuco lá, que a circuncisão era o simbolismo da aliança dos homens com Deus. Isso aí. Correto, seu Boteco? Correto, e isso tinha que ser feito no 8º dia de vida, inclusive. E foi feito. O interessante ali é que as histórias elas vão se cruzando, né? Porque aí os magos eram 1 ano de idade, depois ele tem a circuncisão ali, que é 8 dias de vida, então tem umas histórias a parte que fala da circuncisão, ele tá lá em Lucas. E Lucas não fala dos magos. Lucas fala que veio os pastores e depois já foi circuncidado. É legal que então dá pra ter uma ideia que os pastores vieram antes dos 8 dias. Então, pra te ler a história de Jesus no nascimento, então tu começa lendo ali Lucas e Mateus. Aí... Na verdade, tu começa lendo José, que fala que o princípio era o verbo se fez carne. João, José, é tudo igual. Mas não o José, o amiguinho de Jesus lá. O outro José, o discípulo. Isso. Não o que nasceu 6 meses antes. João. É João. É. É difícil. Vocês entenderam. Tá. Esquece o que eu acabei de falar. Lê lá o Evangelho de João. João, que daí tu vai saber lá do início. Daí depois tu pula lá pra Lucas. Quando tu chegou assim, tu já vê que tá Jesus fazendo coisa, pula pra Lucas. Aí Lucas vai falar das coisas que veio antes e tal. Aí quando tu vê que já vai nascer Jesus, tu pula pra Mateus. Que daí Mateus vai contar a história de José. Que o João veio pra José. Isso. Aí quando ele termina a contar a história de José, aí tu volta pra Lucas. Que daí ele vai contar o nascimento, os pastores, e depois volta e vem a circuncisão, aí depois tu volta pra Mateus que vai falar dos magos e Herodes. Volta pro Marcos e Herodes, isso aí. Então, no 8º dia de vida, Jesus foi circuncidado e ganhou seu nome, diz lá em Lucas, né? Jesus Christ, Superstar. Aí tu consegue ver, aí dá pra dar uma referência também, assim, ó, que tu vê que em Mateus, como foi José que contou a história, Mateus diz, José falou que o nome ia ser Jesus, né? E aí lá em Lucas, que era Maria que contava a história, ela fala que daí no 8º dia lá ele ganhou o nome, então... os caras querem dizer assim, ó, o nome fui eu que dei, né? O nome foi eu que dei. E daí, além disso, dizia assim, a lei do Senhor, né, que eles estavam vendo pela lei ainda, né, dizia que todo primogênito do sexo masculino tinha que ser consagrado ao Senhor. Isso aí. Hoje até, é interessante que hoje nas igrejas as pessoas ainda fazem um pouco disso, né, consagrar a criança ao Senhor, né. Isso. Mas hoje não tem mais... Bom, mas... Não tem todo o simbolismo de antigamente, né? Não tem... Aquilo lá eles faziam pra cumprir a lei, né? Hoje é mais simbólico, mais simbólico pra relembrar. Isso. Então, assim, o que era esses consagrar? Eles tinham que oferecer um sacrifício. Isso. Né? De acordo com o que diz a lei. Como... E aí é interessante que vem ali, que diz ali que José e Maria, eles tinham que cumprir a parte da lei que eles tinham que dar as pombinhas, né? Ou rolinhos, né? Isso aí. Isso significa o quê? Que eles eram um casal pobre. Que era um casal pobre. Que era um casal que não tinha muita renda, então... Que daí eles tinham que dar as rolinhas. Porque se fosse um casal com mais posse, eles tinham que dar um cordeiro, um bode. Lá em Levítico tem todos os animais que tinham pra dar. E daí, como eles eram um casal pobre, eles podiam dar as rolinhas, né? Então Jesus nasceu numa família pobre que não tinha condições de ter uma... Não tinha condições de ter um animal melhor para oferecer. E o interessante também, que ele fala ali, que após o período de purificação eles consagraram o primogênito. Se tu for ler lá em Levíticos 12, a Maria devia ter esperado deveria ter esperado 33 dias após o período que o Jesus nasceu para declarar ela pura, porque nesse período de 33 dias ela era declarada impura em frente às outras pessoas. Então ela assim como na época que ela, né, sangrava. Isso, a mesma coisa que se ela tivesse menstruada, ou com corrimentos, ou algo assim. É que a Bíblia não fala essa palavra, fala corrimento e sangramento. Sangramento. Né? Secreções. Sabe? Então ele foi circuncidado no 8º dia, Maria teve que esperar 33 dias para conseguir se tornar pura e... depois que eles consagraram o primogênito, eles ofereceram sacrifícios, mas lá em Levítico fala que o sacrifício era
por causa de Maria, porque o sacrifício tornava Maria pura novamente. Então eles consagraram o primogênito e fizeram o sacrifício que não tem relação com Jesus diretamente, e sim com Maria. E depois que eles foram lá no templo fazer isso aí, eles voltaram. E daí, depois aconteceu muitas coisas e tal. E foi continuando cumprindo a lei, né? Jesus também foi abençoado, né? Pelo tal do Simeão, que é o cara que semeia. O interessante é o final desse capítulo que fala, depois que eles voltaram de Nazaré, que ele conta o seguinte, que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, né? Então, Jesus já era um exemplo desde aquele momento. Jesus, ele ia cada vez crescendo mais e sendo mais exemplo. E ia cumprindo a lei, né? Sempre cumpriu a lei. Pode comentar também algumas curiosidades, né, sobre a história desse nascimento de Cristo, né, porque a gente chegou ao fim, Cristo já nasceu, né. Agora, se a gente fosse comentar sobre a vida de Cristo, teria que fazer um episódio só sobre a vida de Cristo. Né? Só sobre a vida de Cristo. E acho que é uns 2, 3 episódios, né. A vida de Cristo, ela é bem comentada ali nos evangélicos, tanto que são 4 evangélicos que contam essa história. Aí as pessoas se perguntam, por que são 4, né? São 4 evangelhos porque cada evangelho ele foi escrito para pessoas diferentes e cada evangelho trata Jesus como coisa diferente. Forma diferente. Por exemplo, o evangelho de João, não José? João? O evangelho de João trata Jesus como Deus, né? Isso. Toda a divindade de Cristo. Tanto que ele começa falando que em princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Então fala que Jesus já estava lá com Deus muito no início, ele fala da divindade. A gente pegar, por exemplo, o Evangelho de Mateus, que foi escrito aos Romanos, Sim. Ele fala de Jesus como se fosse um rei. Se eu tiver enganado, eu tô errado. Se tiver enganado, tá errado, mas eu acredito que é isso aí mesmo. É. Aí tu pega, tem um outro evangelho que trata Jesus como um servo, tem outro, né? Então cada evangelho trata Jesus de uma forma e foi escrito por pessoas diferentes. Um foi escrito pra... Que nem, por exemplo, o evangelho de João, que eu falei que Jesus é tratado como Deus, ele foi escrito pra igreja. Pra igreja, ele era como se fossem sermões a pessoas... Isso, então, cada um tem uma forma de escrever e cada um tem um ponto de vista. Lucas... Que nem que nem tu comentou, Botega. O Evangelho de Mateus, o nascimento de Cristo, ele é comentado como se fosse relatado pelo pai. Isso, uma história bem curta, bem... Lucas já é comentado pela mãe. Isso, né? Lucas, o Evangelho de Lucas, ele é uma carta que ele fala no começo, logo da carta de Lucas ali, que ele fala que é uma carta pro Teófilo e que ele escreveu daquela forma para detalhar o máximo possível para que todas as pessoas realmente creiam naquilo ali, né? Uhum. Então, Lucas... Ele estava ali em Jerusalém naquela época e ele se dedicou realmente a uma bibliografia cuidadosa de Cristo, porque ele era amigo dos apóstolos e também de Maria, né? E é interessante porque Lucas, ele era de uma família rica, ele era um médico, então tem muitos termos técnicos ali, muito detalhe que em outros evangelhos tu não vê. Uhum. Isso é interessante. E daí as pessoas começam a olhar, por exemplo, por que isso é importante ver? Por causa do que está escrito. As pessoas podem olhar, mas um contradiz o outro, né? Mas e por que não tem isso? Porque, sim, foram escritos por pessoas diferentes, com um público diferente, né? Uma visão diferente de cada pessoa. As pessoas não estavam grudadas todas no mesmo lugar, vendo a mesma história. Eles estavam em momentos diferentes. Sim. E talvez alguém viu a história, alguém ouviu a história, alguém ouviu de outra pessoa a história. Então, as histórias, elas são as mesmas, mas contadas de formas diferentes. Eles não estavam com o Google Drive aberto lá e compartilhado entre os 4. Vamos escrever uma história. Vamos escrever todo mundo junto. Não era assim. E daí o pessoal comenta principalmente a diferença de Mateus e Lucas na questão da genealogia de Jesus. Essa é uma diferença bem grande depois da genealogia de Davi, né? Por causa que as duas mostram que Jesus é descendente de Davi. Mas num, Jesus vai para um lado e no outro, a genealogia vai para o outro lado. Isso. Tá, mas então é diferente? Como assim? Né? Como que é diferente? Se tu for ver em Lucas, ele começa desde lá de Adão, né? Então mostra que realmente Cristo, ele veio diretamente da descendência de Adão. Já o de Mateus, ele começa lá em Abraão, né? Ele começa ali nos primeiros profetas,
com Abraão. Então já começa um pouco diferente. Mas depois de Davi realmente tem toda a diferença. Que em Lucas, acredito que ele vai para Natã, e Mateus, ele vai para Salomão. Então essa diferença principal, ela se refere a que Mateus, ele fez a genealogia de José. Então, se tu for ver, realmente Mateus vai até o pai de José. E no de Lucas, ele vai por uma outra linhagem que ele conta a de Maria. Se tu chegar no final ali da genealogia que é contada em Lucas, ele vai contar assim que chega ao sogro de José, e aí ele fala de José que gerou, que era marido de Maria, mas que não conta que ele era filho do pai de Maria, né? Uhum. Se tu tem aí, acho que é mais fácil de tu ler pra gente conseguir constatar certo aí. Não, esse aí é em Mateus, ele tá comentando. Ele diz assim, ó. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Esse aí é realmente o de José, né? Que Jacó gerou José. Isso. Mas agora tu pega, por exemplo, o de Lucas, ele diz assim: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério, e era como se pensava: filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de... E vai continuando. Só que o que alguns teólogos pensam é da seguinte forma, né? Que nem esse de Lucas seria a de Maria, né? Uhum. Não de José. Ou é o contrário? O de Lucas é o filho de Maria. Filho de Maria, né? Tá, mas aí o que eles pensam é o seguinte, né? Maria, eles não poderiam... Naquela época, mulher era muito... digamos assim, jogada de lado, sabe? Era deixado de lado. Quem tinha que ser o homem. Tanto que naquela historinha que a gente comentou de Zacarias e Isabel, tinha que Zacarias dizer qual era o nome do filho. Não podia ser Isabel, né? Sim, eles queriam que... queria que Zacarias confirmasse. Então o que acontece ali? Como o autor não poderia escrever filho de Maria, filho de tal, ia pegar mal. Então ele escreveu filho de José, por causa que José, ele era o pai da criança, né? Então não podia usar, tipo assim, filho de Maria, né? Então tinha que usar filho de José. E também tem alguns que falam assim, que tem alguns nomes ali que, dependendo da região onde eles estavam, o nome mudava, sabe? Tipo assim, um dizia fulano, outro dizia ciclano, mas era a mesma pessoa. Então tem essas questões assim que é interessante, mas eu acredito que o mais certo é essa questão de que um é a genealogia a partir de José, outro a partir de Maria, só não foi colocado o nome Maria por causa da cultura. Isso, lá em Lucas 3, 23, ele fala assim: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o ministério, ele era considerado filho de José. Ali ó. Essa que é a diferença. Entendi. Ele considerado filho de José, ele não era literalmente filho de José, mas ele era considerado, né, porque pelo povo, ele realmente no começo foi considerado. Essa que é a questão, né? E aí tu pega, por exemplo, se a gente for olhar em outra tradução, ele diz outra coisa, né? Ele sendo como se cuidava, filho de José. Então não necessariamente ele tá dizendo assim, olha, essa é a genealogia descendência de José. Sim, e Eli então era o que gerou Maria daí depois. Isso, no caso quem gerou foi a mãe, né? Eli só foi o pai. Isso aí. Tem mais alguma curiosidade? Eu tenho uma curiosidade aqui, que em Mateus, ali ele fala do texto de Miqueias, e talvez se tu for lá ler Miqueias, ele se diferencia um pouco. Uhum. Pelo que eu verifiquei em algumas referências, o Miqueias não é total... Se for ver lá o texto de Miqueias que ele fala, é aquele texto que fala que de Belém virá o Salvador, né? Belém. Então parece essa ideia é muita abertura para aquelas pessoas que dizem que a Bíblia tá errada, alguma coisa assim, porque diz que Miqueias não tá igual realmente o que tá lá em Miqueias 5:2, que seria o que realmente o Mateus estava tentando referenciar ali naquela hora. Mas o que Mateus quis fazer naquele momento foi realmente parafrasear o Miqueias 5:2 e não tornar ele literalmente o que estava escrito lá. Uhum. Porque tem uma diferença bem grande que ele diz que em Miqueias, Belém seria a menor entre as cidades de Israel. E lá quando Mateus fala, que diz que não poderia ser uma das menores. Então ele parafraseia dizendo que naquele tempo ele era menor. Mas agora ele não poderia ser a menor porque Jesus nasceu ali. Entende? Opa! Então ele troca o sentido da frase para tornar importante Belém por causa desse nascimento do Salvador.
Então é interessante tu tentar interpretar nesse sentido aí, né? Só que Belém é no Pará e Salvador é na Bahia, né? Tututs. Hoje eu tô demais, né? Hoje é só os trocadilhos com cidades famosas. E mais algum aí? A princípio era isso, genealogia, Miqueias e também a bibliografia que Lucas faz detalhadamente de Cristo. Então acho que é isso, né? Hoje a gente conseguiu ver, hoje foi mais um episódio assim de historinha, né? Senta que lá vem a história, né? Sempre. Devia ter falado isso no início, agora já era. Agora já foi. Então a gente foi mais uma historinha sobre a vida de Jesus e todas essas coisinhas. A vida não, a vinda de Jesus, né? E dá pra gente ver algumas curiosidades, algumas coisinhas assim, né? Entender um pouquinho melhor. E acho que era isso, né? Acredito que era isso, a gente conseguiu, acho que, detalhar bastante o nascimento de Cristo. Dá pra pessoal que não conhecia muito bem conhecer mais a fundo. E a gente já deu bastante referência ali, que se o pessoal ainda tiver dúvidas ou quiser constatar, realmente dá pra ler ali entre Mateus e Lucas toda a história detalhada. Marcos não comenta do nascimento, Marcos conta mais trajetória, né? E João... E João, realmente. E João também. Nossa, ia falar José de novo. É isso. Mas é isso aí então, pessoal. Fiquem com Deus aí e até mais. Até mais, galera. Foi um prazer participar. Espero ser convidado para mais uma. Um abraço. Até.